Conforme o preço da ação vai andando tanto para alta quanto para baixa, você pode ir comprando mais ações e quando chegar no seu alvo final vai ter muito mais que 10%, vai ter 30, 40, 50, 100% aí de rentabilidade em uma única operação. E é assim que a gente utiliza para ter alvos nessas operações de mercado. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, e na nossa aula de hoje, nosso vídeo hoje, você vai aprender a traçar alvo nas suas operações. Qualquer operação que você fizer no mercado financeiro, principalmente para curto prazo, você vai saber quando sair dessa operação para realizar o lucro dessa operação. Antes de você comprar ou vender qualquer ação, você vai saber o ponto exato em que você deve sair dessas operações, inclusive fazendo parciais nessas operações. E muito mais durante esse vídeo aqui, uma das aulas mais importantes que eu vou fazer aqui no canal. Então espero que você goste. Todo esse vídeo foi feito com muito carinho e eu espero que você curta esse vídeo. É só clicar aqui no botãozinho de curtir que você vai gerar muito mais engajamento aí para poder esse vídeo chegar em mais pessoas, para poder ajudar mais pessoas a operar corretamente no mercado financeiro, traçando alvos com a ferramenta que é Fibonacci, que eu vou ensinar aqui durante essa aula. O que é essa ferramenta Fibonacci? Essa ferramenta ela ajuda a gente a traçar alvos em qualquer operação. O gráfico ele faz alguns movimentos, como o movimento de força que eu sempre explico aqui no canal, que é esse movimento aqui, movimento de força no gráfico. Ele tem uma impulsão, a retração e a impulsão. Através desse movimento, a gente consegue, você, eu, qualquer pessoa que opera no mercado financeiro, nós conseguimos traçar alvos utilizando a ferramenta de Fibonacci no gráfico. Qualquer plataforma que você for baixar, quando você abrir conta em alguma corretora, você consegue utilizar essa ferramenta. É muito difícil uma plataforma não ter essa ferramenta. É uma ferramenta muito comum porque todo mundo utiliza. Institucionais que utilizam, traders utilizam, principalmente traders de alta performance, todos eles utilizam essa ferramenta para traçar alvos nessas operações. E também muito importante, aprende a saber qual vai ser a região de pullback, aquela região de vai e volta no gráfico. O que é isso, Arion? É isso aqui, ó. Temos o nosso padrão de força, né? Que é aquela impulsão, a retração e logo depois a impulsão novamente. Essa impulsão com a retração é chamado de pullback ou movimento de força no mercado. Com esse movimento de força você consegue identificar a tendência do ativo que você estiver operando, principalmente ações, que é o que eu ensino aqui no canal, ações do mercado brasileiro e ações do mercado americano, para ter alvos ou ganhos aí acima de 10% por operação. E assim a gente consegue multiplicar o nosso capital com mais rapidez e com muito mais assertividade. Por que eu falei da tendência? Porque nós só vamos utilizar Fibonacci, essa ferramenta, com o gráfico em tendência, com o preço da ação, tanto em tendência de alta quanto em tendência de baixa. Quando o preço do ativo estiver desse modo aqui lateralizado, nós não conseguimos ter alvos nas nossas operações, porque o gráfico está lateralizado. Então o Fibonacci, essa ferramenta, não tem como traçar um alvo com um gráfico lateralizado. O gráfico lateralizado é um gráfico sem direção, é uma confusão de mercado. Então é uma ferramenta que também não funciona, como também não funciona a média móvel. Você tem outras ferramentas aí como o MACD também não funciona, a banda de Bollinger também não funciona muito bem, é um gráfico lateralizado. Então para a gente traçar alvo em uma operação, nós precisamos de uma tendência clara de alta no preço ou uma tendência clara de baixa no preço. Tá? Lateralizado, confusão de mercado, nós não operamos. Então, desses três movimentos no mercado, nós só vamos utilizar os dois principais, tendência de alta e tendência de baixa, para a gente traçar alvos nas nossas operações. Então, nós conseguimos saber até que ponto o preço dessa ação vai seguir naquela região de preço. Tá? Então, assim a gente consegue saber se vale a pena ou não entrar em uma operação e conseguimos saber também qual o preço exato em que nós vamos ter que colocar o nosso alvo, vamos agendar o nosso alvo lá na nossa boleta de compra e venda para não ficar perdendo tempo no gráfico. Né? Então, com esse movimento de força aqui, nós conseguimos utilizar a ferramenta de Fibonacci para termos um alvo de ganho nas nossas operações.
nas nossas operações. Assim que vai funcionar e a partir daqui que eu vou começar a fazer a introdução de todo o conteúdo para você que vai ser num passo a passo. Bom, então o que nós temos com essa ferramenta Fibonacci? O que nós conseguimos utilizar ela? A projeção do alvo, né, que é isso aqui, depois daquele movimento de força do gráfico, nós conseguimos, com a ferramenta de Fibonacci, traçar um alvo na nossa operação. Então, o gráfico vai ficar seguindo para a sua tendência de alta até atingir o alvo através da ferramenta de Fibonacci. Essa é a projeção de alvo. E o que vai ser a retração? O que é isso? É esse movimento aqui, ó. Impulsão, a retração e a impulsão. Quando acontece essa retração aqui, quando acontece essa retração no preço, essa retração tem dois pontos importantes. Quando atinge 38% e quando atinge 50%. Ou seja, quando ele atinge a metade dessa impulsão principal aqui. Tá? Com essa metade desse movimento principal, atingiu aqui essa metade, que é a nossa região de pullback, o preço do ativo veio até aqui em cima e começa a retornar daqui. Isso daqui nós conseguimos comprar mais barato a ação, conseguimos operar aproveitando a tendência, pagando mais barato, aproveitando a tendência de alta, e quando o gráfico está em tendência, o nosso lucro, nosso retorno financeiro, ele é muito mais rápido e muito mais assertivo. Por que isso acontece? Porque nós estamos operando a favor da tendência, ou seja, a favor da probabilidade. Aí nós utilizamos Fibonacci para ser a favor dessa probabilidade. Então, esse pullback aqui, quando acontece esse movimento que atinge até 50%, e nós temos a retração, que eu já vou ensinar para vocês como faz a retração utilizando o Fibonacci na prática. Quando acontece esse pullback aqui, a probabilidade do preço atingir até 50% e voltar, fazer um candle aqui de alta nesse período e começar a subir e começar a apresentar topos e fundos ascendentes ou topos e fundos mais altos que os topos e fundos anteriores, isso aqui me indica que a probabilidade do gráfico do preço da ação continuar essa tendência é muito alta, e se o ativo bater nesses 50%, tem uma probabilidade de continuar sua tendência de alta a partir desse ponto. Tá? Se atingir esse movimento aqui, o pullback do preço, o pullback desse movimento atingir 70% desse movimento principal, que é esse movimento de impulsão, temos um problema. Isso aqui pode estar indicando que pode haver uma reversão de tendência, que não esteja propriamente acontecendo um pullback, mas sim uma reversão de tendência. Tá? Então, passou dos 50% ali, fica de olho. Chegou a 70% desse movimento principal aqui ao lado, então não é para você estar comprando aquele ativo, porque pode estar entrando numa reversão de tendência, o preço pode estar entrando, ou até mesmo numa correção muito mais profunda, tá? Às vezes não entra numa reversão de tendência, porque para haver uma reversão de tendência, o preço tem que voltar para o seu preço base, que é logo quando começou aquele movimento principal de alta no mercado, por exemplo. Aqui ficou lateralizado por muito tempo, por semanas. E logo depois o gráfico começou a ter uma tendência de alta. Aqui em cima, depois dessa forte tendência de alta, começou a fazer movimentos para uma tendência de baixa, ou seja, uma reversão, dando indícios que vai haver uma reversão. E a reversão completa será quando ele atingir essa base de preço. Tá? Não é esse topinho aqui que vai me dizer que está tendo uma reversão. Pode estar sendo somente uma correção mais profunda. O preço pode vir aqui e voltar a subir. Ou seja, um forte movimento de força no mercado, principalmente se for no gráfico semanal. Tá? Lembrando que, como nós trabalhamos aqui no Swing Trade, são gráficos de 60 minutos, gráfico diário e gráfico semanal que vamos sempre trabalhar aqui. Tá? Qualquer exemplo que eu for dar vai ser exemplos nesses tempos gráficos, até porque são tempos gráficos testados para essa modalidade e é o que dá certo e é o que é para você utilizar. Fibonacci
funciona em qualquer tempo gráfico? Funciona em qualquer tempo gráfico, em qualquer ativo, não importa se é criptomoeda, se são ações, se é mini índice, mini dólar, não interessa qual é a modalidade, desde que tenha um gráfico, desde que tenha liquidez, tenha movimento suficiente no gráfico para estar operando. Com essa liquidez suficiente, é possível sim que dá para utilizar Fibonacci em todas as operações no mercado. Então, Fibonacci são essas linhas aqui, tem essas medidas nessas linhas. Tá? Isso aqui completo é uma projeção de Fibonacci. É uma projeção de Fibonacci. Pode atingir 100%, que é o nosso alvo final. Pode atingir 61,8%, que também é uma parcial que nós utilizamos principalmente aos alunos do método aí, que eu ensino a identificar o ponto de compra e ponto de venda, e nós utilizamos essa ferramenta Fibonacci em todas as nossas operações. Esse aqui pode atingir 50%, que seria a retração de Fibonacci, 38%, que é aquele movimento aí que pode haver uma reversão, uma correção mais profunda. Como que isso aqui funciona? Essa projeção de Fibonacci é quando o preço do ativo faz esse movimento aqui, ó. Faz esse movimento. E logo depois começa a sua tendência de alta. Então, assim, nós temos a projeção de Fibonacci. Como é que nós projetamos o Fibonacci? Nós pegamos dessa ponta aqui, do 0,0%, que é o início, e nós arrastamos até o topo desse movimento aqui. Nós utilizamos até o 38,2% até esse topo. E logo depois nós temos a projeção do nosso alvo e temos também as retrações nesse período aqui. Então, com isso daqui, eu tenho a projeção de Fibonacci, que é o nosso alvo de ganho, é o nosso alvo final de ganho. Então, através desse movimento de força, que é impulsão, retração e impulsão, nós conseguimos traçar Fibonacci, o nosso alvo da nossa operação, utilizando essa ferramenta. Tá? Agora, nós também temos a retração. Como que funciona a retração? Quando acontece isso aqui, ó. Quando o preço do ativo ele tem uma impulsão muito forte, né? Passei aqui um pouquinho, botar aqui, pronto. Tem impulsão muito forte e logo depois nós traçamos do 0% até os 100% de Fibonacci. Nós traçamos esse 100% aqui, tá? Do 0 ao 100%. Logo depois dessa grande impulsão aqui para alta, o gráfico pode fazer esse movimento aqui que é a retração. Nós conseguimos saber até quando ele vai retrair desse movimento principal. Então, o preço do ativo pode chegar a 61% e voltar para sua alta, né? Pode chegar até 50%, que é o mais comum, ele atinge esse 50% aqui. Ele atinge esse 50% e voltar para a sua alta. Porém, quando ele atinge esses 38,2%, quando ele atinge esse patamar aqui, de 38,2%, bem aqui ao lado, pronto. Quando ele atinge isso daqui, é uma correção muito mais profunda. Então, a chance dele reverter para uma tendência de alta não é tão forte quanto ele atingiu os 50% e reverter. Ou não é tão forte quanto ele atingiu os 61,8% e reverter a partir daqui. Tá? Então, quando chega nesse patamar aqui de 38,2%, não quer dizer que a probabilidade esteja muito a favor que haja um forte impulso a partir daqui. Tá? É muito mais provável que a partir dos 50%, o gráfico veio até aqui, atinja 50% e volte, ou atinja 60% e volte. Quando atinge os 38,2%, a probabilidade não está tanto a favor. Pode ser uma correção muito mais profunda, e se você comprar aqui, a sua chance é menor do que se você comprar aqui. A chance da sua operação ser muito bem sucedida é menor do que se você comprar em um desses dois patamares. Tá? Isso daqui é probabilidade e foi testado, principalmente no método que nós utilizamos aqui. Pode ser que em determinados tempos gráficos
você tem uma probabilidade maior nesses 38,2%, mas isso aí são tempos gráficos muito menores que são utilizados para outros tipos de operações, como no intraday, que utilizam tempo gráficos de 5 minutos, 15 minutos. Pode ser que isso aqui funcione melhor do que esses dois patamares aqui. Tá? Mas como nós trabalhamos aqui para o swing trade, que é a compra de uma ação hoje vai vender daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas e rentabilizar o seu capital com muito mais assertividade, nós utilizamos com esses dois patamares, 50% e 61,8%. Por que eu estou dizendo que é muito mais assertivo no swing trade esses dois patamares? Porque é um método testado, nós temos todo o backtest de anos e isso aqui é o que funciona para essa modalidade, independente do ativo, independente da ação, desde que a ação tenha liquidez, dá para utilizar isso aqui no gráfico com muito mais assertividade. Tá? Então, como que funciona esse movimento de retração e impulsão no gráfico? Aqui está uma maneira muito mais simples, tá? A gente vai pegar bem do início aí para você entender muito bem como é que funciona o Fibonacci. Lá para o final a gente vai pegar o gráfico real para utilizar isso aí na prática. Esse daqui é o gráfico de candles. O gráfico de candles está fazendo esse movimento de impulsão para alta. Logo depois tem um movimento de retração com um candle de baixa. E logo depois tem um movimento de alta, mostrando para mim que tem, através desses candles verdes aqui para alta, né? Então formou o quê? Esse movimento de impulsão, retração e impulsão, que é um movimento de força no gráfico. Com esse movimento de força no gráfico, nós conseguimos utilizar Fibonacci para saber dessa retração aqui, né? Saber se realmente a retração foi em 50% ou 38,2%, e o alvo da nossa operação. Então, a partir dos candles, do gráfico de candles, nós utilizamos Fibonacci nas nossas operações. Então, aqui nós temos um movimento de força no gráfico, que esse movimento de força é também chamado de pullback. A partir desse movimento de impulsão e retração, nós utilizamos Fibonacci. Tá? A partir desse movimento de força, nós utilizamos Fibonacci em todas as nossas operações. Isso daqui é o que acontece no gráfico, é o comum de acontecer no gráfico de uma ação. Candle de alta, um pouco de retração, logo depois candle de alta novamente. Como é que funciona? Por que tem essa impulsão e retração? Essa impulsão, isso aqui é devido a pessoas já posicionadas no ativo, e a retração são quando essas pessoas ou instituições financeiras começam a se desfazer um pouco de suas posições. Porém, a força compradora ela é muito mais forte do que essa pequena força vendedora em que poucas pessoas ou que essas instituições estão se fazendo um pouco dos seus papéis, um pouco dos seus ativos. Isso para qualquer ativo financeiro. Tá? Então, a força da tendência de alta, a força compradora, ela é muito maior do que a força vendedora. Isso aqui vice-versa. Se tiver uma tendência de baixa, a mesma coisa. A força vendedora é muito maior e a força compradora não é tão grande assim, formando assim um movimento de força para a tendência de baixa, que é também o pullback. Tá? O gráfico entrar em uma tendência de alta ou o gráfico entrar em uma tendência de baixa, tem que formar esses movimentos de força. Tá? Isso aqui é muito importante você aprender, porque através desses movimentos você consegue comprar mais barato ou vender mais caro para realizar o lucro nas suas operações. Então, como é que funciona esse traçamento de pullback no gráfico? Depois desse movimento de força para alta, o gráfico fez essas retrações. Né? Se eu pegar a ponta 0,0%, a início do Fibonacci aqui, e trazer ele para cá, 38,8%, no topo desse movimento aqui, que é esse movimento de força, eu consigo ter um alvo na minha operação, ou seja, o gráfico vai subir e vai atingir os 100% de Fibonacci. Tá? A partir desse movimento aqui, atinge os 100% de Fibonacci. Então, eu consigo traçar o alvo na minha operação, eu consigo saber até onde o preço daquele ativo
pode chegar e através dessa ferramenta, traçando dessa forma aqui, nós conseguimos identificar o alvo dessas operações. Tá, Arion, agora aprendi a traçar o alvo. E o movimento de pullback? É isso aqui, ó. O gráfico ele tende a se sustentar nessas linhas de Fibonacci. Se eu tracei o alvo da minha operação utilizando 0,0% até o 38,2% do fundo ao topo desse movimento, eu consigo saber o meu alvo, o gráfico não vai subir direto. O preço da ação não sobe direto. Ele faz esse movimento aqui, ó. Ele vai tentar se suportar através dessas linhas de Fibonacci, podendo se suportar nos 50% e no 61%. Se ele voltar até 38,2%, ele está entrando numa região, pode estar entrando numa região de confusão de mercado, em que a reversão dele pode acontecer ou uma correção muito mais profunda pode acontecer. E depois dessa correção mais profunda, pode entrar em uma lateralização. Então não é muito bom que você entre no gráfico, entre nessa região aqui de 38,2% no swing trade. Então vamos aqui para o outro movimento. Isso aqui é o mais realista, tá? Ele foi mais um desenho mais simples para você ver. E esse aqui já trago para você o canal de alta e o canal de baixa. O que é o canal de alta e o canal de baixa? Ele funciona como uma resistência no gráfico e aqui funciona como um suporte no gráfico. Então, o preço da ação ele entra num canal de alta. Através desse canal de alta em que você traça suporte e resistência, fica esse canal aqui de alta, mostra para a gente que tem uma tendência de alta. Então, eu vou fazer uma projeção para a tendência de alta. Eu vou comprar a ação a partir desse movimento. Então, a partir desse movimento aqui de impulsão e retração, eu consigo também traçar Fibonacci para saber o alvo da minha operação, tá? Através desse movimento, que nós vamos fazer dessa maneira. Por exemplo, para traçar o alvo da operação no pequeno movimento, deu aqui a impulsão, retração e impulsão, né? O que isso aqui acontece? Eu vou pegar o 0,0% de Fibonacci, que é o alvo, que é o início do movimento, até o topo desse movimento aqui. O gráfico já fez esse movimento aqui, então eu posso pegar o 0 até o 38,2% dessa projeção. E aqui eu tenho projetado o alvo da minha operação, que é em 100% de Fibonacci, ou seja, o gráfico, o preço da ação atingiu até aqui, e logo depois teve a retração, né? E olha onde pode ir essa retração. Pode chegar até o 38,2% e voltar a subir. Tá? E pode voltar a subir. Sendo que ele entra nessa região aqui de 61,8%. Essa região de 61,8%, região de 50,0% ou 38%. Aqui é uma área em que o gráfico pode chegar ao fim do seu movimento de retração. Tem a impulsão, retração e impulsão. Tá? Isso daqui é muito utilizado no mercado financeiro. Qualquer analista técnico utiliza Fibonacci em todas as suas operações para ganhar dinheiro no mercado. Porque isso aqui ele é extremamente assertivo. Tá? É uma ferramenta extremamente assertiva para estar operando. Dessa forma você consegue saber quando vai sair da sua operação e consegue saber um momento de comprar mais de barato as suas ações, aproveitando a tendência do ativo. Então, aqui eu consigo traçar o primeiro alvo da minha operação. E tem outros alvos que também nós podemos traçar nas nossas operações utilizando Fibonacci. Então aqui nós temos o gráfico de candles e agora eu vou ensinar para você na prática como utilizar a ferramenta de Fibonacci nesse gráfico de candles, independente do tempo gráfico. Nesse momento nós estamos aqui no tempo gráfico diário dessa ação, que é da Petrobras, da PETR4, com esse gráfico de candles, com esse movimento aqui, um movimento de força no gráfico, com esse vai e vem aqui, nós conseguimos traçar alvos nas nossas operações utilizando Fibonacci. Tá? Isso daqui é em qualquer tempo gráfico, eu vou mostrar isso para você. Nós podemos vir aqui, pegar a projeção de Fibonacci,
a partir da projeção de Fibonacci, depois de um movimento de impulsão e retração, nós conseguimos traçar o alvo da nossa operação através dessa ferramenta. E se você ver aqui, ó, eu tenho o alvo da minha operação atingido, tá? Qualquer movimento que você pegar no gráfico, você vai conseguir traçar o alvo da operação, mercado fechado ou não. Então, olha o que eu fiz aqui. Eu peguei o 0% e levei até o topo do movimento em 38,2%. Deixa eu só deixar mais escuro aqui. Essa letra aqui está bem apagadinha aqui para você ver bem melhor. Eu mexo aqui em configurações. Daqui você consegue mexer no seu gráfico, tá? Qualquer ação aí dá para você mexer. Tá? Aliás, qualquer gráfico, qualquer plataforma você consegue mexer. Pronto. Então, esse movimento aqui, peguei do 0% ao 38% de Fibonacci. Tá? A partir desse movimento aqui que eu fiz, de levar desse ponto a esse ponto aqui, que é o topo desse movimento, dessa impulsão e retração, eu tenho um alvo traçado, e esse alvo é atingido com essa ferramenta. Tá? E logo depois aqui, o gráfico suportando no 61,8%. Isso aqui funciona em qualquer gráfico em tendência, tanto de alta quanto de baixa. Não importa qual região que ele está fazendo esse movimento. Eu posso pegar essa mesma ferramenta e trazer para cá. Por exemplo, posso pegar o topo desse movimento aqui, aliás, pegar o fundo desse movimento aqui embaixo, colocar 38,2% nessa região aqui, que é o topo, aliás, que é o topo desse pequeno movimento. Eu vou só fazer isso aqui para você, ó. Fundo do movimento aqui, topo do movimento no 38%, alvo final da minha operação em 100%. Tá? Você vai fazer, se você quiser treinando, é muito bom fazer isso aqui, tá? Pega o gráfico fechado, pega os movimentos de impulsão e retração e vai traçando esses alvos nas suas operações. Então, a partir desse movimento, a partir disso aqui, você consegue ir realizando o lucro nas suas operações. E olha onde o gráfico ficou fazendo o seu movimento de confusão, logo entre 38,2% e 61,8%, que é onde o preço ele começa a se suportar até atingir o seu alvo. Finalizou esse alvo, você pode vir aqui novamente, você pode vir aqui e traçar o mesmo alvo num próximo movimento. Por exemplo, esse aqui. Fundo do primeiro movimento, topo desse primeiro movimento, e logo depois você tem o alvo da sua operação. E o gráfico em tendência sempre vai atingir o alvo e você consegue, inclusive, olha isso aqui, comprar as ações mais baratas aproveitando esse movimento de retração no mercado. Ou seja, você poderia ter entrado nesse início aqui, você pode comprar mais ações nessas retrações e quando chegar ao seu alvo, o seu lucro no mercado será muito maior. Por exemplo, aqui no canal eu ensino a traçar alvos acima de 10%, a ter ganhos acima de 10% por operação no mercado. Só que conforme o gráfico vai andando, conforme o preço da ação vai andando tanto para alta quanto para baixa, você pode ir comprando mais ações e quando chegar no seu alvo final vai ter muito mais que 10%, vai ter 30%, 40%, 50%, 100% aí de rentabilidade em uma única operação. E é assim que a gente utiliza para ter alvos nessas operações de mercado, inclusive para saber quando ele pode retrair ou não. Tá? Ou seja, se eu pegar esse movimento, qual o próximo movimento aqui? Posso pegar esse movimento aqui da alta para baixa. Posso pegar esse movimento da alta, colocar até 38% que seria a baixa. Prontinho. Isso daqui você consegue ter o alvo tanto para alta quanto para baixa. Olha como é que ficou esse movimento aqui. Eu peguei o topo desse movimento, né? O topo aqui em cima desse movimento, bem aqui, ó, 0%.
e botei até o fundo desse movimento, que é impulsão, retração e impulsão, até o 38%. Logo aqui, o gráfico foi até o alvo final. E olha onde fica o alvo final. 100%, até que formou esse candle aqui e voltou a um período de confusão. Olha onde o preço da ação ficou no seu fundo pullback, né, onde você poderia comprar mais ações, ou seja, aliás, como é a operação de venda, você poderia vender mais ações aqui para recomprar mais embaixo, tá? Até atingir o seu alvo final. Então, assim você consegue traçar esses alvos. Nós podemos ver aqui outros movimentos, tem muitos outros movimentos aqui. Vamos procurar mais movimentos aqui para a gente treinar bem. Essa aqui vai ser uma aula prática, vai ser uma, como eu falei, vai ser uma das aulas mais importantes que você terá aqui no canal. Para traçar, para aprender aí a traçar os seus alvos e tudo mais. Por exemplo, esse movimento aqui de alta no mercado. Arion fez um candle aqui de queda. Esse dia aqui foi um dia de queda. Consigo traçar alvo aqui? Consegue traçar alvo aqui. Você pode pegar Fibonacci a partir do início do movimento, do início desse movimento, e traçar ele até o final, tá? Pode pegar aqui, ó, início do movimento, colocar 38% ou 61%, 61,8% como alvo final, tá? Pronto. Prontinho. Aqui você já tem o alvo da sua operação. E olha onde atingiu. A partir desse movimento aqui, você viu que pode comprar mais ações aqui, né? O gráfico ficou empatando aqui e depois voltou a subir. Então você consegue fazer um preço médio a favor da tendência, aproveitando esse movimento completo no mercado. Tá? Ariel, por que aqui ficou 61,8% se era 38,2%? É o seguinte, isso aqui, ó. Se eu pegar o gráfico e colocar ele para baixo, o topo dele, e puxar para baixo, pronto, vai ficar aqui, ó, 38%. Agora, se eu pegar o que era o 0,0% e jogar para cima, eu consigo aí reverter isso aqui. Isso daqui é só para a gente trabalhar a alta e o mercado em queda, tá? Se tiver em gráfico em tempo de alta, se tiver em tendência de alta, vou pegar do 0 ao 38,2%. Se tiver em tendência de baixa, eu vou pegar a projeção de Fibonacci, vou pegar do 0% ao 38%, então meu alvo final poderá ser em 61,8%. Posso pegar do 100% a 61,8%? Pode, é indiferente. Esse espaço aqui entre 100% e até 61,8% é o mesmo espaço do 0,0% até 38,2%. É indiferente, tá? É indiferente. Mas é bom para facilitar aí você conseguir pegar do 0,0% até 38,2% de um princípio de movimento até a primeira retração daquele movimento principal. Aí eu tenho o traçamento de Fibonacci utilizando a tendência de alta, ou do 0,0% numa tendência de queda, no início de um movimento de queda, até 38,2% para o seu movimento, seu primeiro movimento de retração. Então, a partir daqui desse movimento, eu tenho também um alvo para a tendência de queda nas operações. Tá? Podemos traçar mais alvos aqui. Podemos traçar mais alvos. Vou pegar aqui alguns alvos aleatórios, alguns movimentos mais aleatórios, para você ver que funciona em qualquer movimento. Tá? É 100% das vezes que vai funcionar? Não. Mas a probabilidade, pelo menos, é muito difícil não funcionar. Tá? É muito difícil não funcionar, mas pode ter vezes que não vai funcionar. Mas é algo assim que não é de acontecer. Tá? Não é algo que acontece normalmente. Normalmente a Fibonacci funciona muito bem. Quando não funciona, ou é você que traçou errado, tá? Você pode ter traçado Fibonacci errado, principalmente para quem está iniciando no mercado. Eu, quando iniciei no mercado, eu não utilizava Fibonacci. Depois que eu descobri essa ferramenta aqui,
Fiz muito backtest nela, fiz muito backtest em praticamente vários movimentos no gráfico, fiz o backtest em vários ativos, fiz backtest em vários mercados diferentes e vi que funciona na maioria das vezes. É raro não funcionar. E até eu aprender, eu errei muito, isso é muito comum de acontecer. Tá? Isso é muito comum de acontecer, não é exclusividade sua, não saber utilizar, mas é aquilo, é treino. Tá? Vamos pegar esse movimento aqui, ó. Primeiro movimento aqui embaixo, vou botar 0,0% até 38,2 desse movimento aqui, tá? E olha o alvo da minha operação aqui, 100%, 100% de Fibonacci. Agora eu posso pegar Fibonacci, agora eu vou te mostrar um que pode não funcionar, ó. Quando o preço do ativo ele fez esse movimento aqui, ó. Primeiro foi impulsão e retração, logo depois de mais uma impulsão, retração e logo depois impulsão. Eu posso trazer o meu 38,2% de Fibonacci até aqui em cima. E olha só como não funcionou. A princípio, atingiu só 61,8%. Por isso que é importante você também utilizar as parciais. Agora vamos fazer o seguinte, vamos tirar o zoom do gráfico. Tirar o zoom do gráfico. Pronto. Tirei esse zoom aqui. Será que não atingiu mesmo o 100% de Fibonacci? Olha aqui. Aquele movimento pequeno que eu tinha feito lá no início. Olha aqui. Se eu esperasse mais um pouquinho, poderia ter atingido. Se eu tivesse traçado o primeiro Fibonacci naquele movimento principal e deixado o gráfico aqui, ó, deixado plotado a ferramenta aqui, eu tenho aqui a confusão de mercado. Eu vi que nesse momento aqui que o gráfico começou a se suportar em cima de Fibonacci, ele foi até o meu alvo de Fibonacci, tá? Ele foi até o meu 100% de Fibonacci, até que houve um padrão aqui de reversão de mercado. Com esse padrão de reversão de mercado, eu consigo traçar o alt de Fibonacci e saber qual é o fundo? Consigo traçar o alt Fibonacci e saber qual é o fundo, sim, depois de uma reversão de tendência. Eu posso pegar o primeiro movimento, né? Traçar até 38,0%, que é esse movimento aqui, ó. 0% até 38,2%, porque nessa área fez esse movimento, ó. Impulsão, retração e impulsão. Pronto. Aqui eu já tenho meu primeiro movimento. E olha até onde o gráfico, até onde os 100% de Fibonacci chegou. 100% de Fibonacci aqui chegou aqui, logo onde era o suporte dessa consolidação. Viu como é que o Fibonacci funciona muito bem? E olha o gap que ficou, que abriu de um dia para o outro. Olha o gap. Ele foi direto atingir o 100% de Fibonacci. Essa ferramenta aqui é excelente para estar operando, tá? Quem não opera com Fibonacci está perdendo dinheiro. Por quê? Porque não está pegando alvos longos. Fibonacci é importante para pegar alvos longos numa operação. Por exemplo, olha o quanto poderia ter ganho em uma única operação pegando Fibonacci a partir dessa entrada. 20%, 18% aí em apenas 3 dias. 20% em apenas 3 dias utilizando essa ferramenta. Ou seja, você sabe quando comprar e quando vender utilizando essa operação aqui, essa ferramenta de Fibonacci. Tá? Isso daqui ela serve para o alvo, serve para a retração, você consegue identificar a possível consolidação, a região em que vai consolidar, e a partir desse movimento você consegue sim utilizar para qualquer gráfico, tá? Como estou mostrando aqui, estou mostrando vários movimentos aleatórios aqui, estou mostrando que tem alvos com Fibonacci. Isso aqui é muito clássico, isso aqui a gente teve 90% de assertividade em 2020, tá? Logo com esse movimento de reversão de mercado. Eu peguei desse 0%, né? Agora desse 0%, traz até o 38,2%, que é a cabecinha desse movimento aqui. Olha até onde chegou, tá? Olha o topo desse movimento principal. Olha o topo do movimento principal. Olha o gráfico onde ele se suportou em 50%. Nessa região aqui, pode comprar mais lotes, ou você pode fazer parciais para colocar o dinheiro no bolso e colocar o seu alvo final em 100% de Fibonacci. Olha que simples como é que funciona Fibonacci, tá? Como é que é simples traçar alvo nas suas operações.
Próximo movimento. Teria um próximo movimento? Teria. Posso pegar a base desse movimento aqui e colocar até esse movimento principal aqui. Movimento principal não, esse pequeno pullback aqui. Eu teria também um próximo alvo para confirmar na minha operação. Eu poderia pegar isso aqui até esse candle aqui de queda. Ah, Ariel, esse aqui não é um pullback. É um pullback sim, se você colocar, a gente está no gráfico diário, se você colocar no gráfico de 15 minutos, no gráfico de 60 minutos, você vai ver esse movimento aqui, ó, impulsão, retração, impulsão. Isso aqui é um pullback. Não aparece um pullback, aparece somente um candle negativo aqui, um candle de um dia de queda, porque estamos no gráfico diário. Agora, se você colocar em tempo gráfico menor, você vai ver que há um pullback. Isso daqui são fractais. Tá? Isso aqui é chamado de fractais no mercado. O que é fractais? Vamos lá. Eu tenho um movimento semanal, que é esse movimento aqui, ó, impulsão, retração, impulsão. Daqui é gráfico semanal. Se eu for lá no gráfico diário, eu vou ver esses movimentos aqui, ó, impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração. Né? E logo depois a tendência de alta, impulsão, retração, impulsão, retração. Desse gráfico diário, vou lá no gráfico de 60 minutos, vou ver pequenas impulsões, retrações, pequenas impulsões, retrações, pequenas movimentações e assim por diante, cumprindo aí o seu papel de alta. Então, quando você vê um candle desse aqui no gráfico diário, gráfico semanal, um candle negativo dentro de uma tendência de alta, depois de vários candles verdes, vê um candle vermelho, você pode ter certeza que se você colocar em tempo gráfico menor, você vai ver pullbacks. Tá? Isso aqui são fractais de mercado. Então, a partir disso aqui, eu também consigo colocar do 0 ao 38,2% e ter também o alvo na minha operação e fazer meu preço médio. Tá? Fazer meu preço médio a favor da tendência. Preço médio é sempre a favor da tendência. E você vai ver aqui, ó, mais uma vez, o preço da ação, o preço gráfico, se suportando no 38, em períodos de confusão em 50%, utilizando 61,8% como resistência dentro dessa consolidação. Então, Fibonacci é muito bom para ser utilizado, você consegue inclusive traçar suporte e resistência utilizando essa ferramenta. Consegue traçar ali essa região de confusão utilizando essa ferramenta. Tá? E isso daqui não é difícil, que eu estou mostrando para você na prática. Não é difícil utilizar. Vamos para mais um exercício para você ver? Olha isso aqui. Se eu pegar a Fibonacci 0,0% até 38,2% nesse movimento aqui. Impulsão, retração e impulsão. Ariel, mas era uma consolidação. Sim, mas olha o movimento que ele está fazendo. Ele realmente teve a impulsão, retração e agora uma impulsão. Rompeu o pullback. Isso aqui é um pullback, é um movimento de força no gráfico. E olha que interessante. Vou até dar zoom aqui para você ver melhor. Eu peguei esse movimento aqui, principal, impulsão, retração, impulsão. Os candles, os dias aqui, esse movimento aqui, utilizou do 38,2% a 61,8% até o seu alvo final. Tá? Aqui ele utilizou para ficar em uma região de consolidação, utilizando até mesmo como um suporte, os 50%, e logo depois desse movimento aqui, ele fez mais um movimento de força até o alvo da minha operação. Tá? E logo depois ele fez uma correção mais profunda. É possível traçar Fibonacci na correção? É possível, vou mostrar aqui para você agora, para saber qual é a máxima e a mínima dessa correção. Olha que interessante. Vou pegar os 0%, botar aqui no topo, vou trazer meus 100% até aqui embaixo, onde eu vou trazer meus 0% a 38,2% até o fim desse movimento, tá? A fim desse primeiro movimento aqui, ó. Poderia utilizar aqui? Poderia, mas isso aqui é um candle de confusão de mercado. Vou utilizar através desse movimento principal. Atingiu meus 100%? Não. Você viu quantas vezes atingiu 100% e poucas vezes não atingiu 100%? Porque a probabilidade é que atinja. Aqui não atingiu. Porém atingiu meu 61,8%. Tá? Atingiu meu 1,8%. A partir desse movimento aqui,
quando ele não atinge o meu alvo, que é em 100% dessa retração, isso quer dizer que não vai haver uma reversão de tendência ou uma correção muito mais profunda. Isso quer dizer que está formando um movimento maior no mercado de movimento de força, que é isso aqui, ó. Impulsão, retração e impulsão. Tá? Então, com esse movimento maior, se ele não atingiu meu 100%, atingiu só meu 61,8% depois desse forte movimento de alta, só está demonstrando para mim que o gráfico, que o preço da ação está pegando muito mais força para continuar a tendência de alta. Então, o que eu posso fazer a partir desse movimento aqui? A partir desse grande movimento de alta? Você pode vir aqui, olha que interessante, você pode vir pegar os 0,0%, né, colocar no início desse movimento e pode pegar também levar até o 38,2% desse movimento aqui para saber qual é o topo de todo movimento grande no mercado. Tá? Por exemplo, vou pegar esse enorme movimento aqui, que é do 0% até esse 38,2%, que é depois aqui fez esse movimento aqui de pullback enorme, atingiu meu 61%, voltou a cair, utilizando 38,2% como um suporte. Esse movimento grande no gráfico é comum, tá? É comum. É um grande movimento de impulsão e retração no gráfico. É um grande movimento de força de tendência para uma tendência de alta. E olha onde atingiu o meu 100%. Atingiu meu 100%, voltou a cair, até ter mais um repique para tentar um movimento de alta. Mas depois desse grande movimento aqui, e atingiu meu 100% de Fibonacci, atingiu meu 100%, dificilmente ele vai continuar a sua tendência de alta. Mas é aquilo que eu falei para você. O gráfico ele só vai haver uma reversão de tendência se ele fizer uma estrutura de reversão de tendência. Tem vídeo meu aqui no canal explicando como funcionam essas estruturas de reversão de tendência. Então, essas estruturas aqui, inclusive essa que é uma estrutura de ombro, cabeça, ombro, inclusive está até inclinado, mostrando que vai haver uma reversão de tendência. Mas é aquilo, vamos sempre estar a favor da tendência até que apareça uma estrutura como essa aqui. Essa estrutura apareceu logo em 100% de Fibonacci. Ou seja, se aparecer uma estrutura de reversão nos 100% de Fibonacci, como um morro duplo, ombro, cabeça, ombro, até mesmo às vezes uma bandeira ou uma inclinação, uma bandeira mais inclinada, você consegue identificar essa reversão, então a partir daqui você não entra mais, tá? Porque já atingiu os 100% de Fibonacci de um movimento muito grande no mercado. Bom, então essas são as dicas que eu dei para você para utilizar Fibonacci. É uma aula, pode parecer para quem está iniciando no mercado um pouco mais difícil, mas reveja essa aula que você vai entender muito bem, tá? E teste, pega o gráfico parado ali e começa a fazer esses traçamentos de Fibonacci. Você vai ver o quanto funciona tudo isso. Tá? Beleza, Arião, atingiu esse alvo aqui, que foi no nosso alvo de 100% de Fibonacci. Ter uma reversão no gráfico, como é que eu vou identificar essa reversão? Como é que eu vou identificar o alvo dessa reversão? Não tem problema. Você pode pegar essa estrutura aqui, né? Olha a estrutura que fez. Só para você ter uma ideia da estrutura de reversão do mercado. O gráfico subiu, atingiu 100%, começou a fazer movimento de impulsão e retração para baixo. Isso aqui é uma estrutura clássica de reversão de tendência. Tá? Estrutura clássica de reversão de tendência. Fez a reversão de tendência. Se eu tivesse operado, ou teria levado o stop, ou teria atingido o meu alvo. Olha o que eu poderia fazer aqui. Posso saber qual vai ser o máximo dessa reversão de tendência, uma correção mais profunda de um movimento principal. Olha que interessante. Posso pegar o 0,0%, 38,2%, vou trazer ele até o topo, aliás, até o fundo desse movimento principal, tá? E vou ter aqui o nosso alvo de Fibonacci. Teremos aqui o nosso alvo de Fibonacci, ou seja, o gráfico fez esse movimento aqui de impulsão, retração e impulsão, entrando nessa região de consolidação e logo depois atingindo Fibonacci. Atingiu Fibonacci, pronto, saio da minha operação. Se eu quiser uma operação mais curta, posso pegar esse movimento aqui
o topo em 0,0%, trazendo até 38%, e aqui eu tenho também o meu alvo de Fibonacci, ou seja, desse topo de preço aqui até esse movimento aqui, ó, fazendo esse movimento de força, eu traço 0,0% até 38,2%, e tenho também o meu alvo para queda nas minhas operações, ou seja, você sabe quando comprar, quando vender, sabe ter o alvo tanto para queda quanto para alta do mercado, sabe ganhar dinheiro das duas formas no mercado de ações e assim por diante, tá? Assim por diante. Isso aqui também funciona no gráfico de 60 minutos, também funciona no gráfico diário, também funciona em vários tempos gráficos. Se eu pegar aqui o gráfico semanal, posso pegar aqui o gráfico semanal e vou até mostrar para você. Vem aqui no reloginho e mudo o tempo gráfico. Pronto, tempo gráfico semanal. Vamos lá no tempo gráfico semanal que você vai identificar aqui como traçar Fibonacci. Olha que interessante. No gráfico semanal é bom você também tirar o zoom, tá? Nesse movimento aqui do gráfico semanal, pronto aqui. Cada candle desse aqui representa uma semana de operação, tanto o candle vermelho quanto o candle verde, né? Tá vendo esse movimento aqui? Teve aquela longa queda, teve logo depois a impulsão e retração, que é o nosso pivô de alta. A partir desse movimento nós podemos também traçar a projeção de Fibonacci. Eu posso pegar desse movimento dos 100%, esse movimento aqui dos 100%, aliás, vamos pegar o movimento de 0%, né, que é o início. 0%, colocando até 38,2%, tá? Que é o topo do movimento. Vou dar um zoom aqui para você ver melhor. Pronto. Viu que fez esse movimento aqui, ó? Impulsão, pequena retração, impulsão. A partir daqui eu tenho um alvo na minha operação. E olha onde foi esse alvo na operação. Vê até aqui, ó. Vê até esse alvo aqui. Ou seja, com esse gráfico semanal eu consigo também ter projeção de alvo muito grande, inclusive identifico a resistência, onde o preço pode ter uma correção mais profunda, eu consigo identificar qual vai ser o fundo dessa projeção mais profunda, e logo depois eu consigo comprar mais ações até atingir 100% de Fibonacci. Fibonacci, mais uma vez, dá para ser utilizado em qualquer tempo gráfico e em qualquer ativo financeiro que apresenta liquidez. Isso daqui é muito importante que você saiba como utilizar. Já ensinei aqui para você a utilizar em tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal. Você pode aí testar também no gráfico de 60 minutos. Isso aqui é aula para 10, 15 horas, mas tentei passar o máximo aqui de conteúdo, os principais pontos para que você aprenda com maestria e para que você tenha seus ganhos financeiros no mercado de ações nesse curto prazo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários que eu estou aqui para te ajudar. Tá? Até o próximo vídeo e até a próxima aula.